Ao longo da história de Solo Leveling, o Sung Ji-woo já teve várias e várias armas diferentes. Algumas ele ganhou de presentes e outra como recompensa por derrotar algum boss de uma dungeon muito perigosa. Então, bora lá falar das principais armas, ou pelo menos as mais legais, que o Sung Ji-woo já ganhou ao longo da trajetória de Solo Leveling inteira. O Sung Ji-woo ganhou muitos e muitos itens diferentes. Alguns que amplificam magia, outros que ajudam em outras áreas, como cura, habilidades especiais, etc. Mas aqui a gente vai se atentar mais somente às armas, tá? As principais armas que o Sung Ji-woo ganhou, principalmente as adagas que ele tem. O Sr. Qin deixou ela com o Sung Ji-woo quando ele estava fugindo do Kovildo. E aí o Sung Ji-woo pegou ela para se defender das estátuas do Kovildo. Nessa época o Sung Ji-woo ainda não tinha acesso ao sistema, já que ele só veio ganhar isso depois de ter morrido lá. Depois que o Sung Ji-woo acessou o sistema pela primeira vez, a espada do Sr. Qin já estava automaticamente no inventário. Talvez por ter sido a última arma que ele teve contato antes de morrer, então ela meio que apareceu automaticamente no inventário dele. Ela só consegue aumentar 10 pontos de ataque e não é tão eficiente comparado com as outras armas que o Sung Ji-woo já teve. Mas por ter sido a primeira arma, ela foi bastante importante para o desenvolvimento do Sung Ji-woo, principalmente porque ela foi usada logo no início para ele vencer aquela primeira dungeon. Foi graças a essa espada que ele conseguiu muitos e muitos pontos no começo do manhwa para conseguir dar continuidade. E a próxima arma são as presas de Hazaka, ou melhor dizendo, a adaga de Hazaka, né? Que assim eu acho que fica bem mais legal. Inclusive ele lutou com a Hazaka justamente usando a espada do Sr. Qin que eu tinha mencionado anteriormente. Logo depois que o Sung Ji-woo conseguiu derrotar o boss, ele automaticamente ganhou essa adaga. Essa adaga, na minha opinião, ela tem um dos designs mais bonitos de todas as adagas que o Sung Ji-woo já teve na obra. Em questão de design, ela é uma das minhas preferidas. A adaga de Hazaka é um item de classe C e ela aumenta em 25 pontos o dano de ataque do Sung Ji-woo. Quando o Sung Ji-woo consegue acertar um ataque bem sucedido com essa adaga, ela causa dois efeitos colaterais diferentes. O primeiro é o sangramento e o segundo é a paralisia. O sangramento, como o próprio nome diz, é uma perda de HP que o inimigo tem consecutivamente depois que ele recebe um ataque. Além de perder HP com o dano do ataque, conforme o tempo vai passando, o inimigo perde um ponto de HP a cada segundo que passa. Já a paralisia meio que é uma forma de deixar o inimigo sem poder se mover por um certo tempo, só que ela meio que tem uma chance de 50-50, ou seja, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Não é um acerto garantido igual é com sangramento. E a próxima adaga da nossa lista é a Assassina de Cavaleiros. Ao longo da história do manhwa, o Sung Ji-woo acabou comprando ela no meio de uma missão. Essa adaga de Cavaleiros ela é um pouco mais forte do que a adaga de Hazaka em questão de dano, já que ela dá 75 pontos de ataque a mais, ou seja, muito mais ataque do que a presa de Hazaka, que só dá 25, além do que ela tem um efeito especial quando é usada com seres blindados, ou seja, criaturas que geralmente têm uma armadura, uma cascata muito grossa. Ela dá 25% de dano a mais do que seria em seres que não são blindados, não tem armadura, né? Não são fortes no caso. Além do que essa adaga, ela é um item de classe B. A próxima adaga é a adaga de Baruka. O Sung Ji-woo ganhou essa adaga quando ele derrotou o Baruka, que era meio que um mestre dos elfos de gelo em uma missão. Essa adaga é uma das adagas que o Sung Ji-woo menos usou, mas em comparação com todas as armas anteriores, ela é uma adaga bem mais forte, já que ela aumenta em 110 pontos o ataque, ou seja, dá mais dano que a Assassina de Cavaleiros e que a presa de Hazaka juntas. Ela tem uma habilidade especial que é aumentar a agilidade do personagem, ou seja, a velocidade. Ela também diminui bastante o peso, o que deixa o personagem cada vez mais veloz. É uma adaga que tem um potencial bem grande. O Sung Ji-woo usou pouco ela. Cara, eu mal lembro dela aparecendo assim na obra. Eu lembro mais dela quando o Sung Ji-woo ganhou. Essa aqui foi uma das adagas que ele menos usou, na verdade. Ele usou bastante a presa de Hazaka, Assassina de Cavaleiros, mas essa aqui é uma das que eu queria ter visto ele usando um pouquinho mais, sabe? E eu também acho o design dela muito bonita, sabe? Branca, com uma coisa meio ondular, meio sofisticado, além de ser uma arma de classe A. Ela é bem bonita também. A próxima são as adagas do Rei Demônio. O Sung Ji-woo ganhou ela depois que ele conseguiu completar todos os 100 níveis do Castelo Demoníaco. Aquela dungeon memorável que todo mundo que já leu Solo Leveling lembra dela muito bem. As adagas do Rei Demônio é um item de classe S, ou seja, apelão pra caramba, e ela também aumenta 220 pontos no ataque do personagem. Diferente das adagas anteriores, ela não tem um efeito colateral, igual é com a de Baruka, com a da Hazaka e etc. Mas ela em compensação é muito, muito forte. Embora essas adagas também tenham perdido bastante utilidade depois que o Sung Ji-woo começou a enfrentar caçadores de rank nacional e também os monarcas. Aí essa adaga já não ficou tão... Ela começou a não ajudar tanto assim, né? Depois que esses inimigos
bem apelões de forte começou a aparecer. Mas elas tiveram uma participação muito interessante. Além dela ter um design escuro com a lâmina negra, muito bonita mesmo. Além das adagas do Rei Demônio, o Sung Ji-woo também ganhou a espada do Rei Demônio. E só adendo aqui um comentário, eu gostaria de dizer que essa espada, na minha opinião, é a arma mais bonita que o Sung Ji-woo já teve. De todas, é a que eu acho mais foda. Mas ele infelizmente não usou ela tanto e acabou entregando ela pro Igris mais tarde. E a espada do Rei Demônio, ela aumenta o dano do Sung Ji-woo em até 350 pontos de ataque a mais. É simplesmente um absurdo de forte. É uma das armas mais fortes que ele tem. Além de ter um design incrível, é uma das mais legais de todas, uma das mais poderosas. Além do que essa espada também tem um efeito especial chamado Tempestade de Chamas Brancas. Simplesmente o Sung Ji-woo, quando está em posse da espada, ele consegue invocar uma tempestade de relâmpagos e fogo que aumenta ainda mais a área de destruição da espada. Como se 350 pontos de dano já não fosse pra lá de absurdo, né, rapaziada? Realmente é um desperdício o Sung Ji-woo não ter usado ela, já que ele prefere mais adagas, né? Mas enfim, tá aí a minha arma preferida de todo o solo leveling, a espada do Rei Demônio. E claro que a classe da espada também é classe S, né? Obviamente. E como o melhor sempre tem que ficar pro final, vamos falar da adaga mais foda de apelona que o Sung Ji-woo já teve. As adagas de Kamish. Essa adaga aumenta o dano que o Sung Ji-woo dá, o dano de ataque que o Sung Ji-woo pode dar, em até 1500 pontos. O que é simplesmente um absurdo, superando todas as adagas anteriores juntas. Só para vocês terem uma ideia do absurdo de ataque que essa adaga dá. Foi justamente com essa adaga que o Sung Ji-woo conseguiu derrotar a maioria dos monarcas. Ela só não foi tão eficiente contra o Antares, que era o monarca da destruição, que tem a ver com dragões também. É meio que a origem principal da adaga de Kamish. E aí com o Antares essa adaga não foi tão eficiente. Mas essa adaga com os outros monarcas foi um regaço. O Sung Ji-woo fez a limpa com ela. O dano bruto que essa adaga dá é insano. O visual dela é bastante demoníaco, pra dar uma definição geral. Um negócio bem infernal, sabe? Com as lâminas vermelhas. Um cabo meio ossado, sabe? Meio que feito de osso, uma coisa assim bem dragônica. E essas são as adagas de Kamish. Bom, rapaziada, mas o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês querem que eu fale mais de solo leveling aqui no canal. E é isso. Um abração e tchau. Até o próximo vídeo. Fui!